Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aplicada. Eu sou o professor Marcel Rios e estarei conduzindo vocês por mais um conteúdo da nossa disciplina. Irei fazer uma breve audiodescrição. Eu sou do gênero masculino, tenho cabelo preto curto, estou utilizando uma camisa de manga comprida listrada na cor azul escuro e calça jeans. E o sinal que me representa na comunidade surda é esse aqui. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado esquerdo as palavras EAD, mudando realidades, na cor verde e grande. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos. Nós vimos na aula passada sobre editor de texto e planilhas eletrônicas e hoje vamos continuar com softwares de produtividade e especificamente vamos estar falando do apresentador de slides. Então a gente conheceu os três principais apresentadores de slide, um da Microsoft, que é o PowerPoint, que nós estaremos vendo hoje. Vimos também que tem um concorrente dele, o Imprex, do LibreOffice, e também o Google Slides. Se você tem uma conta Gmail, você também tem acesso a essa ferramenta do Gmail, tá? E hoje a gente vai estar falando da apresentação de slides, nossa aula 6, tá? Então a previsão aqui, a gente vai estar falando de a apresentação de slides, tá? E especificamente a gente está trazendo para vocês o PowerPoint, tá? Então vou trazer as principais funcionalidades do PowerPoint e para a gente exemplificar aqui para vocês, eu trouxe aqui uma das nossas aulas, que já ocorreu e eu vou estar mostrando aqui algumas configurações de alguns efeitos que eu apliquei nessas aulas, tá? Nesse slide dessa aula, da segunda aula, tá? Que foi sobre sistema computacional. E então aqui, primeiro ponto que a gente tem que observar é a barra da página inicial. Está muito similar ao que nós já vimos, referente ao Word e ao Excel. Tá? Então é muito similar aqui. A questão, eu vou até marcar aqui a caixa de texto, para vocês verem que tem aqui a fonte. Então temos a fonte, o tamanho da fonte, tem aqui negrito, itálico, sublinhado, tudo muito similar, tá? O alinhamento do parágrafo, então aqui a gente tem aqui a caixinha justificado, se eu quiser centralizar, ou tudo alinhado à esquerda ou à direita, tranquilo, E a gente sempre utiliza o justificado, que nem nós vimos na aula do Word, tá? Então aqui é uma configuração padrão, tá? Digamos o que tem de diferente nessa página inicial é, no caso aqui, o novo slide, Então esse botãozinho aqui, ele cria um novo slide. Lembrando que slide é o quê, O slide são essas lâminas, tá? Então, isso aqui são lâminas que do inglês é como se fosse deslizar, do ato de deslizar, de sliders, que é deslizar um por cima do outro, Quando a gente muda uma lâmina, isso aqui é chamado de slide. Então, esse novo slide aqui, esse botãozinho, você cria um novo slide, você pode duplicar os que já tem aqui. Digamos que é o botão que tem de diferencial para os outros menus, Tem a questão de layout também aqui, que a gente pode estar definindo, A questão de seção e, basicamente, esse aqui é um menu só de configuração e formatação do layout aqui, do seu trabalho, tá? Que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui, percebo que é um slide bastante clean, bem limpo, não tem muita configuração aqui de design, Porém, a gente poderia aplicar nessa aba aqui, Design, caso você já queira uma formatação pré-formatada aqui, sugerida pelo próprio PowerPoint, eu cliquei aqui nessa setinha aqui do canto, aí ele abriu aqui algumas possibilidades. Percebo que quando eu passo o mouse em cima, ele já vai aplicando, Ele vai aplicando aqui o design que eu desejo. Então, assim, é muito recomendado que você conheça os designs que tem disponível aqui para que você possa ganhar tempo, Se você não quer fazer manualmente, por exemplo, escolhi esse aqui, Então, ele aplica o design. Então, você pode escolher um design pronto, tá? Isso, tanto aqui durante
o slide aqui durante a construção do teu trabalho, como também no início, tá? Quando você cria um novo slide, você já pode dizer se quer utilizar algum desses designs aqui. Tá? Aí vocês estão vendo que aí você tem que se atentar a algumas questões, né? Pode perceber que a minha caixa de texto já ficou aqui um pouco comprometida a leitura, né? Porque já ficou por cima dessa faixa azul que foi criada pelo design, então você vai ter que ter o cuidado de descer, né, com a caixinha aqui, tem que baixar essa caixinha e assim por diante, né? Então você tem que dar uma olhadinha na configuração aqui, ó, a minha primeira imagem, ó, como ela não está com fundo transparente, né, ela já ficou por cima aqui. Então esses detalhes aqui a gente tem que estar atento, tá? Algumas outras configurações são importantes a gente observar aqui no PowerPoint. Então a primeira dica que eu dou para vocês é observe a questão dos designs que tem disponível, né, do próprio PowerPoint, caso você queira utilizar, tá? Segundo ponto que eu vou trazer aqui para vocês, depois que você escolheu o design, você pode até mudar as cores, tá? Então você vem aqui, né, e aí você pode mudar aqui a escala, ó. Pode ver que lá atrás, deixa eu até trocar aqui o slide, ó, vou entrar nesse aqui que dá para ver a barra toda. Então aqui, ó, você consegue mudar aqui as cores, né? Ele tem aqui uma combinação, uma paleta de cores que você pode estar escolhendo aqui. Então, além de escolher o design, você pode mudar aqui a paleta de cores dele, tá? Então, é uma possibilidade também você mudar as cores. A fonte também que está prevista, né? Então, você pode também escolher aqui a fonte. Enfim, são detalhes que você pode estar aperfeiçoando na criação do seu slide. Tá? Eu vou deixar esse design aqui, justamente que ele vai me fazer ter que fazer algumas configurações que eu quero ensinar a vocês. No menu Inserir, tá? Aqui no menu Inserir, tem a inserção de imagem, você pode inserir uma tabela, né? Então você passa o mouse aqui, ó, e conforme você vai passando o mouse, ele vai criando a tabela ali no meio do slide, ó, né? Do tamanho que você quer. Aí você clica aqui no tamanho desejado, ele vai criar essa tabela aqui no meio para você inserir as informações. Você pode inserir imagem, tranquilo, clip art, muito parecido com o que acontece no Word. O instantâneo é uma ferramenta muito legal, já falei para vocês, né? Que ela funciona, ela traz o print da tela que está no seu computador, ó, tá? Ou então esse aqui, ó, recorte de tela, né? O recorte de tela, quando você clica aqui, ele vai minimizar o PowerPoint e vai mostrar a tela que está atrás, ó. Vou trazer aqui, ó, recorte de tela. Ó, ele minimizou e trouxe aquela tela da minha apresentação, ó. Tá vendo? E eu vou poder fazer o recorte que eu quiser. Vamos supor que eu quero pegar essa imagem aqui apenas, ó. Tá? Então eu vou chegar aqui, ó, vou dizer, ó, quero só isso aqui. E aí ele vai levar para dentro do meu slide, ó, só o recorte que eu quero. Isso aqui, cara, você ganha muito tempo com isso aqui, né? Normalmente quando eu estou montando as aulas, que eu preciso pegar um recorte específico, né? Eu deixo a outra janela aberta, eu venho aqui no PowerPoint e aí eu venho aqui, ó, eu vim no menu Inserir instantâneo, né? E eu vim aqui recorte de tela e eu trouxe só o nosso bonequinho aqui, essa imagem, tá? Vou deixar aqui por enquanto, que já já a gente formata ela também. Álbum de fotografia, caso você queira montar uma sequência de fotos, não é tão utilizado, né? Formas, esse aqui eu utilizo bastante, inclusive esse aqui que vocês estão vendo, ó, esse software, esse hardware e o Peopleware, eu utilizei uma forma dessa. Eu vou até expandir aqui Então eu utilizei formas, tá? Coloquei o textozinho dentro, né? Aí você pode formatar o texto. Então eu coloquei aqui, ó, essas três formas, tá? Então eu vim aqui inserir formas e adicionei aqui essa circunferência, né? Essa elipse e fui colocando os nomes, tá? E aí você personaliza, você aplica um pouco de transparência, né? Não sei se vocês estão vendo aqui que eu coloquei a cor um pouco transparente também. Dá para fazer as configurações que você desejar. Inserir Smart Art, eu mostrei isso aqui na aula de Word, né? Que vocês têm, às vezes você precisa mostrar aqui, dependendo do trabalho que você está apresentando, né? Então você tem que colocar aqui uma sequência já pré-formatada de processos, né? Então esse aqui auxilia bastante, né? Hierarquia, por algum motivo eu tenho que, né? Eu vou escolher esse aqui, ó. Ali já traz aqui a hierarquia e aí você vai ter que ir digitando aqui, né? O texto de acordo com a hierarquia que você deseja. Você pode retirar algum dessas caixinhas também aqui, ó, do lado, ele abre-se, né, para você digitar os textos. Você pode personalizar também, tá?
essa questão aqui do Smart Art, tá? E aqui em cima você pode perceber que você pode alterar tipo, o contorno dele, se vai ter sombra, se vai ser mais escuro, né? Se ele vai ter um canvasinho ali do lado, né? Então você pode trazer aqui algumas possibilidades, ó, né, de configuração também. Enfim, é bem personalizável e bastante intuitivo, né? Então a gente tem aqui essa ferramenta que é bastante intuitiva, tá? E aí eu vou até aqui tirar ele aqui só foi de exemplo mesmo, tá? Inserção de gráficos, beleza, caixa de texto, você pode inserir uma caixinha de texto, às vezes você quer colocar aqui, né? Eu cliquei na caixinha de texto e eu vou colocar aqui, ó, né? Ele já abriu ali a caixinha de texto, né? Vou colocar aqui, ó, EAD mudando realidades. Tá bom? Aí eu coloquei aqui a caixinha de texto. Então, tranquilo, né? A gente faz aqui, coloca negrita, aumenta o tamanho da fonte. E aí, ok. Vou deixar aqui também, ó, e aí a gente já eu configuro aqui, faço uma animaçãozinha, que é um ponto que eu quero chegar também com vocês. Tá? Então, feito isso, eu acho que a gente já mostrou a parte do menu inserir, né? Com algumas configurações aqui. A gente vai agora, o design nós vimos logo no início, que eu apresentei aqui para vocês. Tem aqui nesse cantinho do design a questão da orientação, né? Normalmente é no modo paisagem, tá? Que a gente apresenta por conta do formato das telas, né? Que é esse formato horizontal. Mas tem também a possibilidade de você colocar no retrato. Você pode também aqui vir em configurar página e aí você personaliza, né? A dimensão dela aqui, né? A largura, a altura, né? Você pode vir, esse aqui é personalizado, como também já tem aqui alguns formatos prontos aqui também, tá? Só para vocês saberem que é possível fazer essa configuração. Digamos que nessa aula de apresentação de slides, 2 pontos chaves eu queria mostrar para vocês, que é a transição, que é a mudança, o efeito que tem na mudança de slide, certo? E as animações. Esses são os 2 pontos que é o diferencial de toda apresentação de slide. Nessa aula aqui, não sei se vocês recordam, na verdade em todas as minhas aulas, né, eu utilizo o efeito cubo, tá? Vocês estão vendo aqui o cubo, ó, esse efeito aqui cubo, lembrando que tem outros, né? Quando você passa o mouse aqui, né, e você pode selecionar, ele vai mostrar ali o efeito ali embaixo. O efeito cubo, por exemplo, que eu utilizo, ele tem esse efeito aqui para baixo, tá? Ele faz esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Mas você pode mudar ele para a direita, aí ele traz aqui a mudança do cubo aqui à direita, né, à esquerda, né? Então você personaliza, né, da forma que você quiser. Depois que você escolhe, no meu no caso é para baixo, né, que ele passa assim, ó. É importante você se atentar que ele vai aplicar essa transição de slide apenas nesse slide que você está visualizando aqui. Ele não aplica para todos, né? Para aplicar a todos tem um botãozinho aqui, ó, aplicar a todos. Aí você clica e ele vai aplicar assim para todos os slides do teu trabalho, tá? Se você quiser aumentar o tempo de duração ou diminuir o tempo de duração também, você vem aqui, né? Vamos supor que eu quero aumentar, apesar que não é recomendado que seja muito demorado, tá? Ó, e aí, né, quando eu... acho que eu vou... tá, eu mudei aqui, ó. Aí eu vou ter que aplicar... Ó, ele tá aqui só para esse slide. Eu vou ter que rodar essa apresentação aqui. Aí, ó, ele vem bem lentinho, né? Tá. Então, aqui você muda o tempo dele, né? Normalmente é bom deixar o padrão que já vem, que é de 1:20, ó. Tá? De 1:20, 1.20 que vem para essa animação aqui, tá? Então a dica que eu deixo para vocês, escolha uma transição que não seja muito demorada, né? E que também não tenha muitos efeitos. Por exemplo, essa aqui, Vortex, olha só como é que ela é. Ela é bastante, né? Então se eu rodar aqui a apresentação, ó, ela vem aqui trazendo muita animação e às vezes ofusca, né? O pessoal pode achar ruim. Então tem algumas animações que elas são muito demoradas, aí isso vai comprometer a tua apresentação, tá? Então tem várias, tá? É só vocês escolherem. O que eu gosto mesmo é esse do cubo, né, no sentido aqui para baixo, ó, tá? Aí ele faz essa mudancinha bem legal. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, já
né, na reta final aqui das possibilidades que a gente pode estar aplicando, são os efeitos. Tá? Eu estou aqui, os efeitos que a gente chama aqui de animação. Eu quero que vocês tomem nota que nesse slide aqui eu já estou utilizando a animação. A animação para entrar essa caixinha de texto aqui, certo? E pode perceber que essa animação ela é um efeito de entrada. Está aqui, ó, ela vai flutuar. Flutuação. Ela vai fazer a flutuação, né, que é esse efeito aqui, ó, né, ele vai flutuar. Quais são os tipos de animações que a gente pode aplicar? É a animação de entrada, que justamente faz o texto entrar ou faz a imagem entrar. Tem a animação de ênfase, que você tipo faz, olha lá atrás está rodando o texto, não? Você pode aumentar ele aqui, ó, né, você pode aplicar algum efeito aqui, que ele vai fazer ele vai fazer uma ênfasezinha ali, né? Ele não vai tirar, não vai nem inserir, ele vai simplesmente fazer uma ênfase, vai dar um destaque ali naquele texto que você está querendo, tá? Esse aqui ele mete o sublinhado, ele coloca o sublinhado ali no texto, achei interessante. Tem aqui o de saída, que aí no caso é para tirar o efeito, para tirar o texto ali da tela. Aquele texto que eu estou selecionando, ó, tá? Então a gente consegue aplicar. E tem o de caminho de animação. Deixa eu até fazer o seguinte, só para vocês... Pode perceber que esse slide aqui, ele tem uma animação em todos os componentes, menos nesse carinha aqui que eu trouxe por último, né? Ó. Esse aqui, eu vou fazer aqui um ajuste para vocês entenderem aqui. Eu vou tirar esse segundo texto, vou deixar assim. Essa caixinha aqui, ó, vocês estão vendo que ela tem um fundo branco, né? Ela tem um fundo branco aqui. Eu posso clicar na imagem e aqui em formatar, tá? Vou ensinar essa dicasinha aqui para vocês. Vocês vêm aqui em cor, né? E definir cor transparente, ó. Você vem aqui definir cor transparente, aí você clica na cor branca e aí ele meio que já aplicou aqui uma corzinha transparente para não, né, para melhorar. Aqui também nesse de cima, né, ó, você clica aqui na imagem. Às vezes não funciona tão bem essa função aqui, mas ela quebra um galho. Definir cor transparente, né, e aí você já aplica aquilo. Aí ele já considera o branco como uma cor transparente. Tá? Essa é uma dica para vocês aqui configurar. Aí eu estou falando aqui das animações, né? Percebe que quando eu clico nas animações, ele aparece uns númerozinhos bem aqui, ó. 0, 0 para a bolinha aqui. Esse 0 aqui significa que ele não vai esperar eu clicar. Tá? Quando eu entrar no slide, ele já vai aplicar a animação de entrada para esse texto e as animações também para as elipses. Ó. Tá? Todas elas vão entrar sem eu precisar clicar. Esses dois aqui estão sem animação, ó, tá? Que foi eu inserir durante aqui a apresentação, aqui, durante a aula. Né? Vou deixar assim e vou rodar aqui para vocês verem. Ó. Ó, entrou o slide, entrou o texto, aí entrou a elipse, entrou a segunda e entrou a terceira. Certo? Então essas são as animações de entrada. Como é que eu apliquei isso, né? Então, vou clicar aqui em animações novamente, ó, e vou tirar essas animações, tá? Que já estavam aqui previstas, ó. Vou clicar na bola no 0, ó, e estou deletando aqui as animações, ó. Deletando, só para fazer junto com vocês aqui. Até o da fonte aqui, que foi eu mesmo que fiz, ó, vou tirar. Tá? Então agora está sem animação. Quando eu entrar aqui na apresentação, fica assim, ó. Certo? Não tem animação nenhuma. Vou fazer pela primeira vez. Então, beleza, eu quero aplicar nessa caixa aqui, ó, uma animação de flutuação. Pronto, vim aqui e já cliquei aqui em cima, tá? Ou então eu posso abrir, se eu quiser aqui, e escolher outros tipos, né? Tá? Tem outros tipos aqui. Eu gosto da flutuação, acho ela suave, tá? E aí um ponto importante, essa flutuação, vocês estão vendo que criou aqui o númerozinho 1. O que isso significa? Ele vai esperar eu clicar para poder entrar. Vamos rodar aqui a apresentação. Ó, o texto não entrou. Aí quando eu clicar aqui no teclado, ó, aí entra o texto. Se eu quiser que ele entre automático, sem precisar eu clicar, então eu venho aqui, né? Tá vendo que ele está selecionado, né? Já inseri o efeito. Aí eu venho aqui no menu, ó, iniciar. Quando que ele inicia? Quando clico, ó, ao clicar. Então eu venho e tiro esse ao clicar e coloco aqui após o anterior. Ou então com o anterior. Esse com quer dizer que ele vai entrar junto com a animação da transição do slide. Eu gosto de após, que ele espera terminar o efeito anterior, né, para poder ele entrar. Tá? Então deixa assim, após o anterior,
Então, se eu rodar agora a minha apresentação, acabou a transição de slide, ele já entra. Certo? E assim, essa mesma regra vale para os outros. Tá? Então, aqui, normalmente, a elipse, né? Eu venho aqui nela, eu coloco esse efeito elástico aqui, ó, que ela entra quicando. Ó. Se eu quiser que ela entre logo após a caixa de texto, eu venho aqui e digo, ó, aqui após o anterior. Ou seja, ele vai esperar terminar o efeito da caixa de texto para depois entrar a elipse, essa primeira elipse. E essa aqui, eu tenho que aplicar também o efeito aqui, vou aplicar um outro efeito, vamos supor esse volante aqui, ó. Ele abre tipo como se fosse um volante aqui, uma pizza, né? Ele vai começar também após a outra elipse. Eu vou colocar aqui, ó, após o anterior. E esse último aqui eu vou colocar a flutuação normal mesmo. Então, ó, flutuação após o anterior. Então vai ser um após o outro, tá? Vamos rodar a nossa apresentação para a gente ver se isso acontece, ó. Então, primeiro a caixa, aí vem a primeira elipse, aí a segunda no sentido volante e a terceira flutua. Tá? Então, aplicamos aqui. E, por fim, tem esse aqui também, né? Eu vou colocar ele para flutuar aqui, após o anterior também. E essa de caixinha de texto, eu gosto de um efeito bem interessante. Essa caixa de texto aqui, eu quero que ela revele, ó, revelar. O revelar, aí eu coloco nesse sentido aqui, ó, da esquerda. Eu aumento o tempo dela aqui, ó, para ela não ser tão rápida. Duração, coloco aqui um segundo, né? E após o anterior. Então pronto, todos eles estão com efeito agora. Né? Então vai entrar a primeira caixa, depois essa elipse, depois essa outra, depois essa aqui, essa imagem e depois esse texto. Tá? Tem até a fonte do autor aqui que eu também tinha aplicado um efeitozinho, vou até trazer ele para cá. Ó. Também posso revelar ele aqui. Revelo ele aqui, fica bem bacana. Vou colocar ele após o anterior também. Pronto, vamos rodar aqui e olha só. Vai entrar a caixa de texto, aí entra as elipses, né? Com a configuração que nós aplicamos. Entra lá a imagem, ó, EAD mudando realidades. Então, entra todos eles na sequência automático. Tá? Se eu precisar aplicar um outro efeito para retirar, por exemplo, depois que entrou todo mundo, eu quero tirar essa imagem aqui. Então, você vem aqui, ó, adicionar animação. Aí você adiciona uma animação, que no caso eu quero uma animação de saída, ó. Tem algumas já aqui prontas, eu vou utilizar essa aqui, ó, flutuação, para baixo. Aí ele vai embora, quando eu clicar. E eu vou tirar também esse AD mudando realidades. Então, eu venho aqui adicionar, eu tenho que adicionar uma animação, tá? Lembrando que ela já tem uma de entrada, então eu tenho que adicionar agora uma de saída. Tá? Vou revelar aqui também. Da mesma forma que eu usei o revelar para mostrar, eu vou usar ele para apagar. Aumentar aqui o tempo dele, colocar aqui após o anterior. Tá? Então, o que acontece? Eu apliquei agora, eu adicionei, vejam que tem duas caixinhas aqui para minha imagem. Uma de entrada, que é o 0, ou seja, ele vai entrar depois que todo mundo entrar. E quando eu clicar, então tem um 1zinho aqui, ó, aí vai sair essa imagem. E esse aqui também está esperando clicar, né? Esse de saída aqui, ó, após o anterior. Isso, ele vai esperar o clique do outro, tá? Então, quando eu clicar para sair esse, ele também aproveita e vai tirar o EAD mudando realidades. Tá? Então, vamos rodar mais uma vez para a gente ver. Vai entrar todo mundo, né? Todos eles entrando. Agora vai entrar a imagem com EAD mudando as realidades. Pronto. Quando eu clicar agora aqui no meu teclado, vai sair a imagem com o EAD mudando realidades também. Ó. Vou clicar. Né? E aí tirei. E assim segue. Tá bom? Então, eu acho isso aqui fundamental quando você quer revelar os textos conforme você vai falando. Eu utilizo muito isso. Ó. Nesse próximo slide, ó, pode perceber que entra esse aqui automático, esse aqui espera eu clicar. Né? E quando eu clico nesse, automático, esse aqui também entra junto. Tá? Então, eu vou até rodar esse aqui, ó, que é uma dica que eu dou para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. Entrou o primeiro tópico, eu não preciso mostrar o segundo, porque eu não estou falando dele, né? Estou falando só do primeiro. Então, eu vou falando aqui, quando eu termino a ideia nesse primeiro tópico, já expliquei tudo que eu queria, eu aperto aqui no teclado e entro o próximo com a bolinha também. Certo? Então, assim, é uma dica que faz com que vocês tenham uma melhoria muito grande na hora de apresentar o trabalho de vocês. Né? Então, seja na vida acadêmica ou na vida profissional, vocês vão acabar utilizando esse tipo de apresentação. Então, vocês começam treinando
na instituição de ensino de vocês, com a gente, na escola, mas depois também, certamente nas reuniões de trabalho, né? Você tem que apresentar um gráfico, um resultado. É importante ter uma apresentação bem montada, bem limpa, né? O design, né? Para você conseguir vender a sua ideia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.